Oi pessoal, passar para vocês uma curiosidade da língua gaélica. Estava lendo aqui A Aventura das Línguas do Alemão e por coincidência me deparei com isso. Ele estava mostrando como que o gaélico é difícil de aprender e ele dá um exemplo. É parecido com aquelas declinações que tem no latim, que tem no alemão, no polonês, tem na Rússia, mas é um pouco diferente. É só no gaélico que tem isso. O exemplo que ele deu foi o seguinte: para falar pai você fala Ted. Agora, meu pai, fai Ned. Se já é o seu pai, é ei dad. Mas se for vosso pai, já é ei fed. Então você tem fed, dad, ned, dad, só para falar pai. Mostrando que o gaélico deve ser realmente fiote lá do sânscrito. O sânscrito tinha essas bagunças aí. Mas pronto, fechando essa curiosidade, vamos voltar à história da Irlanda. Eu estou no capítulo 9, que é o último, e hoje eu vou encerrar a Irlanda. Vou resumir, fazer um resumo rapidinho, mostrando a história aí até os tempos atuais. Eu tinha parado na independência em 1922, uma meia independência, não foi independência inteira, né? Porque a Irlanda não se tornou uma república independente da Inglaterra em 22, foi uma meia independência, ela ainda pertencia ao Reino Unido, né? E o político, um dos mais famosos da Irlanda, que é o De Valera, um dos mais famosos, porque ele assumiu a posição de primeiro-ministro em 1922 e ficou no poder até 1973. Aos 92 anos é que ele aposentou. Passou 2 anos e morreu. Em 1932 ele assume o poder de novo. Em 1937 ele proclama uma nova constituição para a Irlanda, proclamando que a Irlanda é uma só. Um dos itens da Constituição foi isso. O outro foi fazendo com que o gaélico se tornasse de novo uma língua oficial na Irlanda. E é oficial até hoje. Isso foi bacana. Mas o resto não valeu de nada, porque apesar dele falar que a Irlanda era uma só, a Irlanda do Norte nem a Grã-Bretanha não deu ouvidos para ele. E foi essa troca, sai De Valera, entra outro político, entra um tal de Costello, e foi quando Costello entrou em 1949 que ele realmente declara a Irlanda fora a Irlanda do Norte, por isso que dessa vez pegou, e declara realmente a Irlanda como uma república totalmente independente da Inglaterra. Então, oficialmente, a independência total da Irlanda se dá em 1949 e não foi sob a tutela do De Valera, e sim sob esse tal de John Costello. E, de novo, aí De Valera volta ao poder, e esse De Valera aí dá para trás. Ele faz uma besteira, coitado, no currículo dele, porque ele, como primeiro-ministro, ele vai visitar Winston Churchill, e publicamente ele fala para o Churchill. E se ele estivesse governando a Inglaterra em 1949, ele não iria declarar essa independência, ele seria sempre parte da Inglaterra. Isso assustou os irlandeses e com isso ele perdeu o poder de novo para um outro político. Ele vai naquela, vai e volta, e sempre está voltando ao poder. Depois ele volta de novo, etc. Mas, resumindo, vamos partir lá para 1969, quando as coisas começam a ficar insustentável na Irlanda do Norte. O IRA, depois de tanta batalha, de tanta briga até 1922, ele adormece, ele hiberna. Ele não faz mais aquela guerrilha, ele quietou. Mas os terroristas lá em cima, pelo contrário, eles começam a aumentar e a radicalizar o sistema de apartheid que tem lá na Irlanda do Norte. Os católicos, eles eram marginalizados, respeitados, os direitos civis dos católicos não eram considerados. Para vocês terem uma ideia, o sistema eleitoral, por exemplo, só podia votar quem tivesse propriedade. E para comprar propriedade, por lei, os protestantes tinham privilégio, de prioridade para comprar terras. Então, o católico tinha dificuldade até para comprar terra. E várias outras situações em que os católicos eram totalmente segregados e os direitos deles eram sempre desrespeitados. E foi em 69 que criaram um grupo terrorista chamado UPV, que é Ulster Protestant Volunteers. Eles eram realmente terroristas, eles tacavam fogo, tacavam bomba em estabelecimentos
católicos e ainda colocavam culpa no IRA e declarou guerra ao IRA. E o IRA estava hibernado, tinha parado, não tinha nem arma mais, né? Mas declararam guerra ao IRA e foi tanta provocação e não só esses terroristas do PV, como a própria polícia britânica e a própria polícia protestante da Irlanda do Norte apoiavam esse tipo de coisa, né? A polícia estava sempre entrando na casa de católicos, prendendo católicos, né? Prendia católicos sem justificativa, e inclusive em 1972, né, os católicos sempre faziam manifestações, né, pacíficas pedindo mais direitos civis. Em 72 eles estavam fazendo uma manifestação dessa, e não foi nem a UPV e não foi nem os policiais irlandeses da Irlanda do Norte, sim a própria polícia britânica, numa manifestação dessa, começa a dar porrada para tudo quanto é lado, dar tiro para tudo quanto é lado, e daí nasce o Blood Sunday, que foi o que inspirou a música do U2, né? Matou vários católicos irlandeses, né? E feriu mais um tanto, né? E aí o IRA já tinha voltado à ativa, né? Passaram alguns meses, aí teve o Bloody Friday, onde que o IRA matou 7 civis e 2 policiais ingleses. Isso aí essa briga vai e volta, lembrando, igual eu já falei para vocês, que essa briga não é de católico protestante, isso aí é só um fundo falso. Na verdade, é irlandeses contra protestantes, que são aqueles lords, né? Os metidos ingleses que nasceram na Irlanda, mas que se consideram ingleses, né? Então eles tinham aquele preconceito ferrenho contra os irlandeses, realmente irlandeses nativos, né? Isso vem desde o George Cromwell, aquele fascista lá de 1700 e tanto, né, que lançou essa campanha contra os irlandeses e ficou, né? Então a briga não é muito protestante católico, né? É irlandês contra protestante, contra, na verdade, os irlandeses descendentes dos ingleses, né, que têm os meios de produção, né, o poder na mão. E essa briga não acaba. Aí é terrorista de um lado e o IRA também acabou virando terrorista, né? Que antes o IRA era realmente o exército irlandês que conseguiu conquistar a independência em 22, mas depois acabou virando também uma organização meio terrorista, né? Que ela soltava bomba para tudo quanto é lado, né? Ela chegou a fazer até um atentado terrorista na Inglaterra. Foi só em 1990 que ela faz o primeiro cessar-fogo. Depois faça cessar-fogo, mais volta, faça cessar-fogo, mais volta. Em 1998 teve um acordo interessante, o Acordo de Belfast, em que eles falaram o seguinte: para acabar com essa guerra, o parlamento vai ter 2 ministros, um ministro católico e um ministro protestante, quer dizer, um ministro irlandês e um ministro, né, protestante, que seria um inglês, né? E, por incrível que pareça, isso funcionou mais ou menos, funciona até hoje. A Irlanda do Norte, ela tem hoje 2 ministros. Ela tem um ministro católico e tem um ministro protestante, para ver se aquieta as coisas. Mas lá nunca foi fácil, né? Na década de 70, os próprios católicos construíram muros para não deixar a própria polícia da Irlanda entrar, porque eles entravam e prendiam de graça. Então eles construíram muros. E o próprio governo irlandês da Irlanda do Norte também passou a construir muros para ver se diminuía esse conflito. Esse conflito só foi acabar definitivamente em 2005, quando o IRA faz o seu 4º cessar-fogo. Aí sim termina essa guerra, mas a história não acaba, porque até hoje muitos irlandeses acham que a Irlanda é uma só, que ela tem que ser toda unida, né? E os protestantes do norte continuam achando que irlandês não vale nada e que eles tinham que sair ali da Irlanda do Norte. E vamos ver até onde vai essa guerra. E para finalizar essa história da Irlanda, um detalhe interessante sobre a religião, que é o seguinte: até 1920, a Irlanda era muito católica e o apoio era total à Igreja Católica. Mas ela começou a perder esse apoio a partir de 22, porque a Igreja Católica, ela apoiou aquela independência fajuta que ocorreu em 22. Né? O povo, de forma geral, não gostou daquela forma de independência, porque ainda
Ele não era uma república, pois pertencia ainda à Inglaterra. Então ela foi perdendo a moral. Mas ela sempre foi muito católica, né? Desde o século XV, né? Que a Irlanda era um dos países mais católicos que existiam, mas ela foi perdendo essa força. Até que hoje ela é totalmente liberal, ela mudou completamente da água para o vinho. Em 2015, por exemplo, provavelmente a Jazz deve ter participado do plebiscito, né, sobre casamento gay, que foi aprovado. Em 2018, teve o plebiscito sobre o aborto, que também foi legalizado. Né, e várias igrejas católicas de Dublin hoje são espaços culturais, não tem missa, pelo contrário, tem banda de rock, tem teatro, museu, etc. Então essa é a história da Irlanda, uma história muito impressionante, cheia de sofrimento e que deixa a gente muito orgulhoso com os irlandeses de tanto que eles lutaram até conseguir se libertar desses ingleses imperialistas. No próximo vídeo eu vou falar um resumo geral de todas as línguas, 10 minutinhos. Um abraço para vocês, até mais.